Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos começando mais um podcast e há uma alegria no meu coração porque hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Davi. Davi, muito obrigado por ter aceitado esse convite, que prazer, quando eu te vejo, existem umas lembranças no meu coração e o Senhor acalenta a minha alma, é uma alegria receber você aqui. A paz do Senhor Jesus, Pablo, aos irmãos que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer, é uma alegria. Só Deus sabe como o meu coração está em ver os projetos deles realizando. Agradeço a Deus, primeiramente, e você é um grande amigo que o Senhor colocou no meu coração. Não falo isso da boca para fora. Amém. Deus sabe da minha sinceridade. E eu somente desejo que Deus prospere e abençoe esse projeto que eu sei que veio do coração dele para abençoar muitas vidas. Amém, está abençoando. A gente tem recebido testemunho aí, o Senhor está fazendo grandes coisas. Davi, hoje foi um tema muito peculiar. É um tema que a maioria de nós que somos cristãos, se não passamos, iremos passar. E eu quero começar lendo esse tema. Quando as dificuldades vêm, o que é que você faz? E aí, Davi? Quando as dificuldades vêm, o que é que a gente faz? O que nós vamos fazer? É um tema bem propício ao momento que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia. Igual você falou, quem nunca passou por esses momentos de dificuldade? O problema não é passar por ele, é saber o que fazer durante o problema, a dificuldade. E pensando nisso, eu estava em casa, nós estávamos conversando antes de dar um início. O Senhor trouxe ao meu coração esse texto, eu queria compartilhar com você, amém, com os irmãos que estão nos ouvindo. Fica à vontade. Marcos, seu capítulo 6. É um texto muito conhecido, mas que fala muito ao nosso coração devido a esse momento de dificuldade. Marcos 6, versículo 48. Diz assim: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era ao contrário. Somente esse início de versículo. Aqui nós vamos ver os discípulos de Jesus, um momento de dificuldade deles. Porque nós vamos ver alguns versículos antes, o Senhor Jesus dando uma ordem a eles, para que eles atravessassem um outro lado. Só que o Senhor Jesus não explica o que haveria de acontecer durante esse trajeto. Só que nós bem entendemos que na nossa vida, eu estava pensando comigo e vindo no caminho, falando com Deus, conversando. Exatamente esse texto é a base da nossa vida. Nós passamos essas dificuldades, o Senhor Jesus não fala para nós o que nós vamos fazer. Ele deixa a gente ter essa noção, olha, eu preciso isso. E os discípulos estavam a mesma coisa, eles pegaram o barco, aceitaram a ordem de Deus, do próprio Jesus Cristo, e no meio do caminho, no meio do mar, o vento se levantou, o mar ficou bravio. Aí talvez se tivesse essa pergunta, e agora? O que fazer no meio dessas dificuldades? Os próprios discípulos não sabiam o que fazer. Mas a resposta eles mesmos estavam dando. Porque o texto fala que eles se fadigavam a remar. O que significa? Mesmo no momento de dificuldade, eles não paravam de ir atrás ou de continuar aquilo que o Senhor Jesus falou a eles. É isso aí. Eles estavam com uma palavra dele, que o motivavam a permanecerem remando. O que eu acho incrível, é particular meu lendo nesse texto, eu acho muito incrível, porque o vento era ao contrário, o mar era revolto, ou o lago, como vocês queiram entender. Só que o texto deixa claro que eles estavam cansados de remar. Ou seja, eles estavam, mesmo assim, eles estavam tentando. Porque maior do que o momento que eles estavam vivendo é a palavra daquele que deu a eles lá no início da trajetória, que é o próprio Jesus. Então, na nossa vida, tem que ser exatamente assim. Por que, Davi, você vai perguntar? Porque às vezes o momento que nós, Pablo, nós estamos passando, ou a cada um que está nos ouvindo,
A gente vive esses momentos de dificuldades, como você deu esse tema, nós, e para mim, eu acho que caiu como uma luva, porque a gente vive isso constantemente. A gente vive diversos conflitos dentro da gente, né? Há uma guerra dentro do nosso coração e a única coisa que a gente tem é uma palavra. Mas é lindo que a palavra basta. Aí você pergunta, mas Davi, é só uma palavra. Mas basta. Só que o problema não é a dificuldade. Aí é onde vem essa pergunta. O que eu faço? Eles dão a resposta. Fadigavam a remar. Eu tô cansado. Mas eu continuo remando. Glória a Deus. Eu tô exausto. Mas eu continuo remando. É o texto, é o tema. Eu tô cheio de dificuldades. Mas eu não posso olhar essa dificuldade e ver o meu fim. Eu tenho que olhar a palavra dele lá atrás. De quem? De Jesus. É isso que nos chama mais atenção nesse texto. Só que não para aí. Não para aí. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Eles vendo e viam um fantasma caminhando em cima do lago. Quem era? Jesus. A solução do problema. Eu lembro uma vez que um pastor meu, ele comentou comigo. Ele falou assim, Davi, certa feita tinha uma tempestade na Dutra. Talvez alguém aqui já ouviu isso. E os carros estavam parando, porque a tempestade estava muito forte. Só que ele viu que um carro só se atreveu a continuar no meio dessa tempestade. Só que daí todos aqueles carros já tinham parado e ele foi indo. E todo mundo falava, mas como que você vai seguir isso? Quem olha é loucura, vai continuar desse jeito, mesmo que a tempestade seja tão grande, você vai continuar prosseguindo. Porque quem para no meio do caminho, se for parar para você pensar, traz a sua memória, quando a gente decide parar, porque todo mundo aqui já teve esse momento de querer parar devido a tempestades, a gente tende a achar que ela vai parar, mas ela não para e ela continua. O que aconteceu com o carro que continuou? A tempestade acabou mais rápido. Oh. Porque ele foi e a tempestade veio. E quem parou ficou mais tempo nela. Então, quando eu vi esse texto, Deus trouxe à minha memória isso que um pastor meu me contou. Exatamente, o que fazer quando a dificuldade vem? Não desistir. É o remo na mão, é o vento soprando ao contrário, e talvez alguém olhando e dizendo, agora eles param, agora ele desiste, agora cabelo pro alto, agora chuta o balde, não vai mais na igreja, agora não frequenta mais, agora entrega o cargo. É porque nós olhamos... Eu acho que é isso que muita gente não entende, né, Davi? Porque de tanta coisa acontecer e às vezes é um turbilhão de coisa mas a pessoa tá lá, com o remo na mão. A gente para, Pablo. Talvez já aconteceu com você e creio com quase todos que nós servimos a Deus. Há momentos na nossa vida, assim, que nós temos dificuldades. Mesmo nós tendo uma palavra dele. Principalmente, somos jovens. É interessante, Davi, que a gente tendo a palavra dele não nos isentará das tempestades. Não, de forma alguma. Eu acho que o maior conflito da nossa geração é essa. Eu tenho uma palavra dele e eu não vou passar por momentos difíceis. Quem disse? É porque ninguém conta pra nós. Você já percebeu? A gente fala assim, não, Deus libera uma palavra, mas ele não fala a trajetória pra gente. Libera uma palavra, simplesmente. Porque, na verdade, o problema não é a nossa trajetória, é se eu acredito ou não na palavra dele. É isso aí. O problema nunca foi a dificuldade do caminho.
problema é a minha fé na palavra que ele liberou sobre a nossa vida. Sim. Se eu não tenho fé e não acredito, a tempestade ela dura mais. As dificuldades elas duram mais. Mas agora, quando eu me agarro na palavra dele, mesmo vendo e parecendo que cada vez vai piorar mais, porque eles acharam que era um fantasma. A gente vai ver, na hora que Jesus chega, eles estão todos com medo, dificuldade, falam, não, calma aí, tem bom ânimo. Glória a Deus. E o bom é saber que ele vê, né? A Bíblia fala que ele estava vendo tudo. É um texto muito... E não só vê, Davi, porque a Bíblia diz que ele se aproxima. Eita. Deus está conosco. É quando a gente pensa que não, é quando a gente pensa que o barco vai naufragar, né? Quando a gente já está perdendo as forças de tanto remar, porque é difícil mesmo. Então, o que fazer quando a dificuldade vem? Você não pode desistir. Que maior que essa dificuldade é a palavra dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. O segredo é esse. Você já me conhece, você já me conhece, sabe? Eu fico até meio assim, porque eu me recordo de muita coisa na minha vida sobre isso. São momentos que Deus vai permitir a gente passar. Sim. E nem sempre nós vamos estar, como esses discípulos, com mais pessoas junto com nós. Geralmente Deus vai permitir a gente vai estar sozinho. Às vezes a gente vai estar sozinho, né? Aqui fazer? fala no plural, né? Que os discípulos estavam juntos. E o que fazer? Então talvez um queria desistir e o outro ajudava. Não, você precisa permanecer. Vamos junto. Mas e quando é a gente sozinho? E o que fazer quando eu estou sozinho? Ou pior, se eu estou com mais alguém que não crê naquilo que eu tenho na minha palavra, que é de Deus. Vamos desistir, vamos voltar para trás. Nenhum momento você vai ver o texto, eles quiserem voltar para trás. O texto deixa claro, eles estavam no meio do caminho. É a mesma distância. Então você nunca vai ver eles falando assim, não, vamos voltar para trás. Não. Eu costumo dizer, e é uma realidade, pá. A gente já caminhou demais Para desistir agora. É interessante, Davi, que as dificuldades sempre vêm no meio, né? É porque no início foi o que você falou, a gente tá no impulso. A gente tem uma palavra, aquela alegria. Você vai na igreja, você tá meio para baixo, assim. Querendo ou não, nós temos esses dias. Aí você vai na igreja, Deus vem com a sua misericórdia e graça, Ele libera uma palavra. Você sai da igreja, você tá... Oh, maravilha. Então você tá no impulso do começo. Sim. E aí vem o meio. Você enfrenta o diabo se for necessário. Ué. E aí quando você tá no meio, que aí é onde você falou, você não tem ninguém. Porque as dúvidas vêm, há conflitos dentro de si. Geralmente é no meio que acontece isso. As opressões, as ondas que batem. E quem está olhando de fora pensa que agora acabou, agora é o fim. É uma realidade isso aqui, filho. Por quê? A vontade de parar dá. Dá. Ou se dá. Dá vontade de desistir? Dá. Dá muito. Dá muito. A gente não pode ser tão assim... Coerente, hipócrita. Pra dizer que a gente não sente vontade de parar. Sim. Porque por mais que nós temos a palavra dele, mas nós somos seres humanos. Exatamente. Ninguém é super crente, né? Não. Tem gente que acha que vai suportar tudo, que não tá isento de sofrer dificuldades. Que tem dia que você tá sem força de tudo. É o que estava acontecendo no discípulo, estava cansado. Você tá sem força para ler, tá sem força para orar, sem força para jejuar. Dentro de você uma guerra, e aí, será que essa palavra, será que foi? E aí? Dúvidas a respeito da palavra liberada por Cristo. E o que fazer? O que fazer? É não desistir. Glória a Deus. É não desistir.
Desistir nunca foi uma opção. A gente precisa compreender isso. Sim. E viver assim. Desistir nunca foi uma opção para nós. Ou é avançar, ou é avançar. Imagina se Cristo tivesse desistido da gente. Quando foi cuspido. Ele lá no Getsemane. Pai, tô aqui. Aí se ele fala assim, não, deixa. Não tem jeito. Tô cansado dessa humanidade, desse povo. Preguei tanto amor, olha como Imagina, resposta eu recebo. se ele parasse e falasse, não, pai, deixa. Não vai adiantar. Isso aqui não vai resolver para ele. Ou poderia dizer assim, ó, mata todo mundo, cria uma nova geração. Ele poderia falar, ele é Deus, ele poderia. Não. Todavia. Seja feita a sua vontade. A gente não consegue compreender isso. Porque a dificuldade às vezes não nos deixa ver. Não nos deixa enxergar. Sim. Porque a gente está tão... Hoje em dia, a gente está tão preso nos nossos momentos de dificuldade que a gente não consegue enxergar o tanto que nós já caminhamos. Sim. E eu vou falar mais para você. A gente não consegue parar e ver tudo aquilo que nós já vivemos. Quanta coisa a gente já passou. Suportou. Se a gente olhasse para trás e visse o que Deus fez por nós, a gente chegar até aqui. E aí? Então, o que fazer? O que fazer quando eu estou nesse momento de aflição, de dificuldade? Não sei se eu volto, se eu paro. E aí? Avance. Avance. E eu vou tornar a repetir isso aqui, porque nós já caminhamos demais. É na medida em que eu avanço, na medida em que eu me esforço em caminhar segundo a palavra dele, ele me ajuda. E tem mais, ele se aproxima. Né? Isso aqui eu leio. É bom saber demais, né, o Davi, que ele tá vendo tudo e no meio ele se aproxima. Porque tem gente que acha que vai passar sozinho essa dificuldade aí. A gente tem um costume de achar que esses momentos de dificuldade é só para nós. Sim. Quantos de nós, eu posso assim dizer, quantos de nós que estão assistindo a gente? Ou quantos de nós que estamos aqui não está passando isso? Todo mundo está passando. Só que a gente tende a achar que o nosso problema é maior. Só que na verdade o nosso problema nunca foi maior. Sempre maior vai ser o nosso Deus. Sim, glória a Deus. Eu carrego isso dentro de mim. Davi, mas você suporta tudo? Não, tem dia que dá vontade de gritar. E tem dia que a gente grita internamente, né? Porque os conflitos são diários. Tem dia que a gente tem que pôr um sorriso mesmo, pá. E me alcançasse. Ultimamente Deus tem tratado assim comigo. Eu sempre converso com o meu pastor. E a gente é muito amigo. Então eu tenho essa liberdade de desabafar com ele, porque a gente precisa ter alguém. E eu falo pra ele, tem dia eu não sei o que fazer, eu tô perdido, eu tô sem força. A única, Davi, não desista. Sempre uma palavra. Você tem uma palavra dele. Você tem uma direção dele. Você tem um rumo que ele te deu. Não desista. Mas tem dia. Esses dias. O que fazer nesses dias? Tem um hino que o Samuel Mariano ele escreve. Não vou que canta. Mas ele fala assim: se não der pra cantar, você ora. Só que tem uma parte que eu prefiro trocar. Se não der pra cantar, se não der pra andar, se arraste. Só não para de adorar. Não para de caminhar. E esse é o segredo. Esse é o segredo.
para mim chegar do outro lado é entender que no meio haverá dificuldades, haverá problemas, mas a certeza de que ele vem é um fato, é uma realidade e vem para nos ajudar a chegar até o final. Que final é esse? O céu. Você já percebeu que todas as nossas dificuldades elas se deparam com ele vindo? Sim. Toda nossa dificuldade sempre vai terminar com ele chegando. É uma prova de que ele está presente. É uma maior prova que você falou, que eu costumo dizer, isso é a minha frase, quem me conhece sabe, que tem o céu nos esperando. Isso aí. Tem o céu nos aguardando. Para nós chegar no céu, não desista. Que a minha resposta que eu posso dar para você, para todos nós hoje, foi o que Deus ministrou no meu coração. Não desista. Ô Davi, e teve algum momento da sua vida assim que você olhou para dentro dos conflitos interiores na sua alma? O que você fez? Qual foi a sua reação? Porque a gente fala das pessoas da Bíblia que viveram isso, que passaram isso, mas quando acontece com a gente tem que ter uma reação semelhante, pelo menos. Você já passou por algum momento assim que você falou assim, meu Deus, quase parei, mas insisti? Teve um momento assim, graças a Deus, eu tenho permitido viver algumas experiências com ele. E quando eu estava vindo no caminho, Deus me trouxe à memória um testemunho. Que eu até ia contar um que eu contei para os irmãos, mas o Senhor ministrou isso no meu coração. Alguns anos atrás, você era dessa época que nós congregávamos juntos, no final do ano, bem na verdade um pouco antes, quando Deus recolheu meu pai, ele me fez uma promessa. Ele falou assim: Davi, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Só que ele me falou desse jeito: eu vou ser o seu patrão, Davi. Você não vai trabalhar para ninguém. Essa é a palavra dele. Para nós vivemos no tempo que nós estamos vivendo hoje, quem olha, isso é loucura. Mas eu tenho que acreditar na palavra dele. Então ele me falou desse jeito, Paulo. Ele falou assim: Davi, eu vou ser seu patrão. E eu agarrei e criei nessa palavra. Peguei ela, guardei no meu coração. E o tempo passou, eu trabalhando com... Na verdade, eu estava trabalhando com o meu pai. Na verdade, Deus não tinha recolhido ele ainda, perdão. Então, quando eu estava trabalhando com ele, eu recebia R$50 por semana. R$50 por semana. Trabalhava, ele vendia salgado. Para ajudar seu pai. Não, eu trabalhava com ele. Então, ele fazia... Nós fazíamos salgado, acordava de manhã, fazia o salgado e ele saía para vender. Eu lembro muito bem. Então, eu sempre trabalhei com ele. E, na verdade, eu ajudava ele. E ele me pagava R$50 por semana. Só que o tempo passou, as coisas foram indo, e os dias foram... Chegou na virada do ano, ele chegou em mim e falou assim: Davi, no começo de dezembro, Davi, esse mês eu não vou conseguir te dar nada. Nenhum centavo, não vou te dar nada. E eu peguei, graças a Deus, assim, não dei muita... Não questionei. Tá bom, não quer, não tem, né? Ele falou assim: porque esse mês tá apertado, final de ano e tal. Eu falei: não, tudo bem. Só que o que acontece, no final de ano com a gente? Somos jovens. Todo mundo gosta de comprar uma roupa nova. A gente gosta de vestir bem porque tem o quê? Natal. Aí você reúne com a família, você reúne com os amigos. Depois vem o quê? Virada de ano, a mesma coisa. Só que tem um porém, Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nasceu um desejo em mim de usar terno. Nasceu um desejo em mim de usar terno. Eu não gostava de usar terno, mas brotou forte no meu coração. E então, eu ganhei um terno de um irmão, amigo meu, que coube em mim.
Então era um terno preto. Eu usava ele. Pra mim era a maior alegria que eu tinha, pá. Talvez, não sei se você vai recordar, era um terno preto. Era o paletó de uma cor e a calça de um preto, mas de outra cor. E eu usava quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Eu ia de quarta, sexta e domingo todos os meses com o mesmo terno. Preto. Porque eu queria usar. E a camisa, a mesma camisa. Gravata, a mesma gravata. O sapato, mesmo sapato. A meia, a mesma meia. Porque era o que eu tinha para usar. Porque nasceu isso dentro de mim. Eu não tinha condições de ter outro. Porque o que eu ganhava não dava. Não dava para eu ter. Era caro. Na verdade, continua um pouco, mas hoje em dia Deus me deu uma condições. Mas naquela época eu não tinha. Mas eu não estava entendendo que Deus tinha um propósito nisso. Então, quando nasceu esse desejo em mim, eu comecei a usar terno. E chegou nisso na virada do ano. Meu pai chegou em mim e falou: Davi, eu não tenho condições. Meu pai e minha mãe não tenho condições de te ajudar. Eu falei: e agora? Aí o que acontece? Na virada do ano, eu fui me arrumar na casa de uns amigos que eu tenho lá no Gero Neiva. E era uma família bem grande. Então, na hora assim, de se arrumar, o culto começava às 9, que era até a meia-noite. Você congregava lá no Neiva? Congregava no Gero Neiva, no Belém. Era o pastor Paulo Germoli ainda na época. Aí eu peguei e fui me arrumar por volta de umas 9h30, assim, no máximo, e tava pronto. Pronto com que roupa? O mesmo terno, preto, camisa mesmo. E eu sentei numa arinha que tem na casa lá, onde eu estava, e me bateu uma tristeza tão grande, Pablo. Fiquei mal porque eu comecei a olhar as circunstâncias em minha volta e começar a ver as dificuldades que eu estava passando. E eu comecei a questionar a Deus. O meu questionamento era: Deus, o Senhor falou que o Senhor ia cuidar de mim, que o Senhor seria meu patrão, que o Senhor ia fazer tudo, que era só para eu continuar na obra, fazer aquilo sua vontade, fazer aquilo que o Senhor deu para eu fazer. Só que agora o Senhor estava falando, eu estou nessa dificuldade, não acontece nada. E eu fiquei triste, Pablo, aquele ano. Eu fiquei muito mal mesmo. E eu comecei a analisar o meu momento. Olha só para você ver. E eu comecei a questionar Deus no meu pensamento, no íntimo do meu coração. Sentado, pronto, esperando a hora do culto pra gente ir pro culto. E de repente veio das pessoas que moravam lá e olhava para mim e falou assim: Davi, você tá meio triste. Eu falei: não é nada, é coisa minha, final de ano, a gente fica meio melancólico. Aí a pessoa virava para mim: Davi, você gostou da minha camisa nova? Eu olhava para a pessoa assim, eu falei assim: é bonita. Aquilo lá cortava dentro de mim, pá. Os conflitos, né? Aí chegava o Davi, você gostou do meu tênis novo? Olha isso, comprei esse tal lugar, olha. Eu olhava, eu falei assim: é bonito mesmo. E eu lembrando que o meu sapato era furado. Aquilo lá rasgava eu por dentro, pá. Rasgava, que machucava eu. Aí chegava outro: olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Eu não aguentei a pressão, eu comecei a chorar. Baixei a cabeça e chorava. De repente, Pablo, eu ouço os passos assim, de alguém arrastando meio os passos assim, e indo até a cozinha. Porque a porta de onde a área em que eu estava dava de frente com a porta da cozinha. E a pessoa chegava até a cozinha e cantava o hino 193, porque te abates, ó minha alma. E ela começava a cantar, a pessoa começava a cantar, e aquilo entrava dentro de mim, como se Deus estivesse falando: por que você está assim? Eu me lembrei, é como se eu tivesse Deus falando comigo, naquele texto que falava, Eucana falava para Ana: ué, mas eu não sou para você melhor que 10 filhos. Não sou suficiente. Aí fala: por que te abates, ó minha alma?
E ficava cantando o coro desse hino. E eu chorava. Aí vinha outro e falava assim: Davi, você gostou disso aqui? É novo. Eu olhava assim: é muito bonito, Deus abençoe. Mas dentro de mim eu falava: Deus, tem condições de comprar uma meia. Que vida é essa? Deu a hora de ir no culto, pá. E aí que muita gente não entende, né, Davi? Deu a hora de ir pro culto. Durante a dificuldade, o que fazer? Fui pro culto. Todo mundo alegre. Deus sabe como é que eu tava aquele dia. Isso aí deve ter uns 7 anos atrás. Chegamos lá, naqueles 15 minutos de oração final que você dobra o joelho. Eu dobrei meu joelho e eu ouvi os irmãos: Deus, obrigado por causa disso. Obrigado pela bênção isso. Obrigado por causa disso. Eu comecei a falar: Deus, eu te agradeço pelo meu terno. Te agradeço pelo que eu tenho. A minha oração para 15 minutos era essa: Deus, obrigado pelo que eu tenho. Muda a minha vida. Muda a minha história. Muda a minha vida e muda a minha história. 15 minutos de oração, Pablo. Levantei. Um alívio na minha alma. O que eu conto agora não é para minha vanglória. É para você ver como que Deus faz. Eu moro com a minha mãe. Hoje ela chega em mim e pergunta: Davi, qual terno que você quer ir para a igreja? Qual sapato que você quer vestir? Que meia que você vai pôr? Qual camisa? Qual gravata? Então quem nos vê hoje, Pablo, não sabe o quanto a gente já foi ferido devido às dificuldades. Eu carrego isso dentro de mim, que foi através da oração de eu não ter desistido. Se eu tivesse parado vendo as circunstâncias, nada disso teria acontecido na minha vida. Se os seus questionamentos sobressaíssem, né? Se seus conflitos interiores sobressaíssem, talvez ali mesmo você já teria desistido de tudo. E ela vinha. Nem pro culto talvez você iria. Essa pessoa vinha, Pablo. E eu falava lá, antes de ir pro culto, naquele dia, eu vinha com o pensamento: Deus, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou largar a mão. Então isso já te rondava, então, esses pensamentos. Só que, sabe o que acontecia? Todas as vezes que eu pensava nisso, essa pessoa vinha e cantava uma estrofe de Hino 193. A última foi que mexeu dentro comigo, que ele falou assim: terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. E isso mexeu dentro de mim. Eu falei assim: o meu momento de dificuldades, ele vai passar. Eu só não posso desistir e me acovardar nele. Sim. Um momento difícil não define a nossa história, né? Não. Os meus momentos de crise e de conflitos, onde há guerras dentro do meu coração, não definirá jamais a minha história. Sabe por quê? Porque ele tá vindo. Deus tem muita, assim, me feito viver experiências assim, porque é um momento que nós estamos vivendo. Essas dificuldades muito de perto nos rodeiam. A pandemia assombrou muita gente também, né? Foi o que aconteceu. Nós viemos conversando. Muita gente. Quanta gente parou? Olhou a dificuldade, esquecendo da palavra dele. Esquecendo do que ele tinha falado. Sim. E aí a gente para e fala, nós que pela misericórdia de Deus estamos caminhando, a gente para e fala assim: não pode existir agora. Não dá mais. Sim. Não dá mais. Já caminhei muito. Não dá mais para voltar, não dá mais para desistir, não dá mais para parar, não tem como, não dá. Nós precisamos entender isso, Paulo.
quem nos ouve precisa entender também que esse momento que nós vivemos não dá mais. Mesmo que doa. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, jamais conseguirá viver o que Deus tem para ele de fato. É difícil? Muito. Mas o que fazer, Davi? Não desistir. Orar. Entregar na mão dele. Mas, Davi, quando eu tiver sem força para isso, continue confiando. Davi, mas se eu não tiver com força nem para confiar, respira só. Vai sem confiar mesmo. Vai. Só não para, só não desiste. Só continua remando, né? Eles se fadigavam ao remar. Eu fico imaginando isso aqui. Uma remada para frente e 10 metros para trás. Porque tem hora que a gente tá remando e parece que as coisas não fluem, né? Parece que não vai, parece que eu tô vivendo do jeito que o Senhor quer que eu viva, né? Diante dessa dificuldade, eu tô permanecendo firme diante do altar, mas eu não tô saindo do lugar. E às vezes a gente olha assim, parece que eu tô estacionado aqui. Olha que cansa a gente. E isso, exatamente, isso às vezes cansa. Olhar na nossa volta e ver, um já voou, outro chegou depois de mim e já foi também. Eu tô aqui, parece que eu tô estacionado, tô cansado, fadigado. E esses conflitos tomam conta do nosso coração, e se a gente não permanecer, Davi, a gente cede, a gente se deixa levar. Só que a gente tem que entender. Isso aqui eu trago para nós. Se eu não desisto, se eu remo cansado, eu vou ver ele. Glória a Deus. Se ele tivesse voltado para trás? Porque, aliás, o vento era propício para voltar para trás, né? Talvez 2, 3, no máximo 5. Então, já estaria na tava tampa ali. Aí ele não, eu vou ter que começar tudo de novo. É interessante porque o caminho para voltar para trás é mais fácil, né? É mais fácil. Parece que soa estranho isso, né? Soa estranho demais, porque tem muita gente que caminha por lugares que são fáceis demais, né? Às vezes a pessoa olha e tá tudo tão fácil, nem um vento contra, às vezes não tá indo na direção exata. Porque às vezes não tá indo no caminho certo que Deus quer. Só que agora eu trago para você. Imagina isso aqui. Você caminhou. Aí agora você volta para trás. Fala assim, nossa, agora eu vou ter que começar tudo de novo. E aí? Não, Paulo, não dá mais. Não dá mais. Não temos mais tempo para isso. Não temos mais. Não dá mais para retroceder, né, Davi? Não tem como mais. Então, isso aqui eu deixo assim, como uma forma de um alerta, talvez. O que fazer quando você se encontra nesses momentos difíceis? Não desista. É uma palavra motivacional? Não, é um alerta. É um alerta. Não desista. Não para. Já caminhou demais. Porque não tem como. Abacuque entendeu isso, né? Quando ele ora e diz: aviva sua obra no meio dos anos. Não é no começo, nem no fim, é no meio. Porque é no meio. É no meio que a dificuldade surge, é no meio que as coisas parecem que saem do lugar, é no meio. Geralmente é no meio. É no meio que o diabo tenta cirandar, é no meio que ele tenta passar rasteira, é no meio. Geralmente é no meio. Eu não sei se tem tempo de eu contar um rápido. Pode. Rápido. Quando Deus recolheu meu pai, ele falou comigo. Falou assim, Davi, a partir de hoje, eu vou cuidar do seu pai. Deus recolheu ele numa quarta-feira.
Eu sou o filho caçula. Somos em 5 irmãos. Quando eu recebi essa notícia que o meu pai tinha falecido, eu fui pro hospital ver ele. Assim, ver o que tinha acontecido. Tava todos os meus irmãos lá, tava minha família lá. E quando eu recebi a notícia no hospital que ele tinha falecido, para quem você conheceu ele, sabe que ele era uma pessoa que ele se dedicava na obra, ele era pastor, ele cuidava da obra de Deus. Então, quando nós recebemos essa notícia que ele tinha morrido, aí fez aquela algazarra lá, né, no hospital, a família chorando, gritando, esperneando, porque perdeu um ente querido, né? Eu peguei, como todo ser humano, eu fui querer também ter o meu momento de tristeza, Pablo. Eu não pude ter isso. Deus não me permitiu. Deus me permitiu soltar uma lágrima, Pablo, com a notícia da morte do meu pai. Para quem conhecia eu e ele, sabia que nós éramos pegados. Sabia o carinho que eu tinha. Pablo, quando ele ficava doente, eu deitava do lado dele. Mesmo já sendo grande, maior, eu deitava do lado dele, eu orava a Deus. Tira a enfermidade dele, se for preciso, coloca em mim, mas não deixe ele doente. Era a minha oração. Não sei se Deus não ouvia, mas era a minha sinceridade para que Deus fizesse alguma coisa por ele. Então, quando Deus recolheu ele, Deus não me permitiu soltar uma lágrima. Tanto que eu tenho uma tia minha que, quando ela viu isso, ela veio até mim, ela bateu no meu peito. Ela falou assim: Davi, chora. Homem também chora. Eu peguei aquilo, eu falei: tia, eu não posso chorar, Deus não quer que eu chore, tem um propósito. Eu fui dentro do hospital, na recepção, abracei a minha mãe, falei com ela. Teve aquele todo o trâmite todo, você sabe, pá, de culto fúnebre. Eu não quis ver. Eu passei lá. Porque eu queria ter lembrança dele vivo. Eu fiquei no culto, mas eu não quis ver ele sendo enterrado. Quando chegou em casa, aí todo mundo foi embora, que ficou só eu e minha mãe, eu não tava aguentando mais dentro de mim. Por volta de umas 8 horas da noite, eu entrei dentro do meu quarto. Desesperado, Pablo. Sem ter soltado uma lágrima dentro de mim explodindo, porque toda vez que a lágrima vinha, Deus falava comigo: Davi, não chora, enxuga essa lágrima. E quando eu começava a chorar, Deus falava: Davi, para de chorar, enxuga essas lágrimas. Eu não pude fazer isso, Pablo. Só que eu queria entender por que ele me permitiu viver essas dificuldades, esse conflito dentro de mim. Eu dobrei meu joelho 8 horas da noite. Eu levantei 8 horas da manhã, questionando a Deus: por quê? Por que essa dificuldade agora? Eu tô no meio, eu estava no meio do caminho. Eu ouvi a voz do Espírito Santo entrando dentro do meu quarto: Davi, a partir de hoje eu te levanto para pregar minha palavra. Você está entendendo o que eu precisei passar para que Deus fizesse na minha vida? Aí a gente acha que o nosso momento de dificuldade é para o nosso fim. A gente acha que o nosso momento, a circunstância que nós estamos vivendo é para acabar conosco, é para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Não. Há um propósito em toda dificuldade que Deus nos permite viver. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, Davi? Não. Acontece com A, acontece com B. E a palavra de conforto, às vezes, ela até sai da nossa boca para outrem ou para outras pessoas. Mas quando acontece com a gente, e aí? O que é que você faz? Precisei orar, entrar dentro do meu quarto, trancar. Eu cobri a minha cabeça com cobertor, peguei meu travesseiro, coloquei na minha boca e ali eu gritei. E eu gritei. 8 horas da noite de um dia até 8 horas da manhã, sem ouvir uma resposta. Só fui ouvir 8 horas da manhã: Davi, hoje eu te levanto para pregar a minha palavra. Então, esse momento de dificuldades que eu passei, Deus estava me forjando, me ensinando que em todo momento de dificuldade Ele sempre estará presente.
Os discípulos precisavam aprender isso. Fadigado, cansado, mas Jesus estava lá vindo. A gente precisa aprender isso. É difícil, mas a gente precisa. Ele está presente. Ele sempre estará presente. Ô Davi, deixa um conselho aí pra gente. Isso aqui vai ficar gravado. Pra nossa geração, pra geração vindoura que virá. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. Deixa um conselho. Diante das tamanhas dificuldades de fazer. Deixa um conselho olhando nessa câmera aqui pra quem nos ouve. Um conselho que eu posso deixar a todos, que eu carrego dentro de mim. Tenha fé, não tenha medo. É simples, mas é esse conselho que eu deixo para nós, para aquele que está nos ouvindo. Tenha fé, não tenha medo. Fé naquilo que Deus já disse para você. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Toda dificuldade é um propósito. Então não tenha medo da sua dificuldade, mas sim tenha fé no Deus que falou com você e te prometeu. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Jesus. Davi, muito obrigado, cara, de coração. Obrigado por ter aceitado, obrigado por ter compartilhado essas experiências. Tenho certeza que será muito útil para muita gente. Muita gente será curada, transformada por essa palavra que é viva e continua fazendo. Muito obrigado, de coração. Eu agradeço, Pablo. Agradeço mesmo, Deus sabe disso, porque poder estar aqui, né? Compartilhando e vendo esse projeto maravilhoso. Compartilhando com os irmãos a nossa pequena trajetória. Não faz muito tempo também. Mas eu creio que vai testificar no coração de alguém. Em nome de Jesus. Porque tudo há um propósito. Exatamente. A vida do cristão não é em vão. Isso aí. Tudo há um propósito. Então eu agradeço a Deus, agradeço a você por ter se lembrado de nós. Que somente eu dizer que Deus continue abençoando esse projeto, a sua vida, a sua família e a todos que estão nos ouvindo essa noite. Amém. Ou dia, tarde. É isso aí, gente. Hoje a gente vai ficar por aqui, então. Deus abençoe. Seja tocado aí por essa palavra, tá? A gente fica por aqui. Vamos pro próximo, vamos pra cima. A gente quer agradecer também os patrocinadores. A gente não pode deixar de agradecer, né? As pessoas que têm ajudado e têm feito essa obra crescer, têm feito esse projeto que nasceu no coração de Deus crescer. Outra coisa, está rolando um sorteio. Rolando um sorteio do Alfajor. Vai lá, corre lá no Instagram, segue as regrinhas lá e a partir daí você estará participando. Tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos para a próxima. Com Deus!